Olá, bem-vindo a esta Electric Talk dedicada à diversidade e inclusão, um videocast realizado em parceria com o Crédito Agrícola e também disponível no formato podcast. O mês de março foi, como vem sendo hábito, o escolhido para diversas iniciativas sobre a igualdade de género, motivadas pela comemoração do Dia Internacional da Mulher. Em Portugal, reconhece de uma forma geral alguma evolução, mas estamos longe do equilíbrio em cargos de liderança e remuneração entre homens e mulheres. No setor da energia e do ambiente, áreas centrais para a descarbonização e proteção dos recursos naturais, 82% dos cargos de gestão nas empresas estão confiados aos homens. Para a União Europeia, a imposição até 2026 de uma cota de 40% de mulheres entre diretores não executivos das empresas e um terço de todos os diretores é parte da solução e está consagrada na diretiva Women on Board. Mas existem certamente várias outras iniciativas que podem contribuir para manter este ímpeto reformista ao longo de todos os meses do ano. Para conversar sobre este tema, temos connosco Rita Rendeiro, jurista e co-fundadora do projeto Women in ESG Portugal. Olá Rita, Olá, muito obrigado por estar connosco nesta Electric Talk. Rita, quais são os benefícios que identifica para uma sociedade em que a igualdade de género não é uma aspiração, mas sim uma realidade? Bom dia outra vez, obrigadíssima pelo convite. Essa pergunta cabe tanta coisa e eu às vezes até tenho dificuldade em centrar um bocadinho a resposta, porque eu não vejo como é que podemos não ter uma sociedade que assim seja, não é? Porque, repare, nós somos de facto 50-50 e, portanto, era como nós aceitarmos que podíamos viver e ter um dia-a-dia normado, um tecido económico igualmente produtivo, relações sociais e afetivas e familiares e até profissionais equilibradas, em que metade da equação estivesse ausente, não estivesse lá. Imagina, era como eu só usar o meu braço esquerdo, por exemplo, ou só usar a minha perna direita e andar ao pé coxinho, não fazia sentido, eu tenho duas. Eu não concebo sequer, eu já sou, enfim, de uma geração, minha mãe já trabalhava, minha avó também acho que, enfim, não trabalhou a vida toda, mas também chegou a trabalhar, pelo menos uma das minhas avós, portanto, enfim, é recente, mas não tropo. Eu já não concebo isto, quer dizer, da minha vida profissional, na universidade, sou rodeada de um mundo em que as mulheres têm, de facto, tantas capacidades como os homens. O que eu não vejo é um enquadramento para um mundo que assim não seja. Posso ser otimista, mas é como eu vejo. Relativamente às áreas ESG, as mulheres têm uma abordagem diferente a estas questões? Há quem diga que sim, eu acho que há alguns fatores que podem advogar nesse sentido. Em primeiro lugar, as áreas ESG também é quase tudo o que nos rodeia, não é? Tipo, tudo tem um pendor ambiental, porque nós vivemos no mundo, um pendor social, porque somos seres e nos relacionamos, um pendor de governance, porque nos organizamos em instituições. E, portanto, o ESG cobre uma percentagem, se não a totalidade, de tudo o que nós fazemos. E, portanto, voltando à primeira pergunta, as mulheres teriam 50% disso. Nós estamos a dizer que elas podem ter um bocadinho mais e a tentar pensar porquê. O facto de, pode-se advogar que, de um ponto de vista fisiológico, de constituição, até da natureza, as mulheres tenderem a ter algumas características diferentes dos homens, uma relação diferente com o risco, que leva a que sejam atribuídos tradicionalmente às mulheres, enfim, características mais relacionadas com a ponderação, com a sensibilidade, com o cuidar, pronto. E isso tanto pode estar relacionado com um tema mais estruturado ou com um tema cultural, com a forma como, enfim, ao longo dos tempos também o papel da mulher na sociedade evoluiu, faz com que elas de facto sejam mais vistas como cuidadoras. Isso está muito presente nas estatísticas todas que existem sobre, por exemplo, o trabalho não pago em sociedade é prevalentemente desempenhado pelo sexo feminino. E as áreas de ESG a sustentabilidade é isso, a sustentabilidade é tratar do planeta, tratar das coisas como se nós pretendêssemos ficar aqui, como se fosse de facto a nossa casa. E o género feminino costuma ter uma associação maior a esse género de cuidado, da continuidade no tempo e do nurture. O movimento cívico Women in ESG Portugal materializa-se na criação de uma lista de mulheres com percurso reconhecido neste setor. Pode falar-nos um pouco de como nasceu este projeto? Sim, este projeto nasce também no contexto da publicação e do anúncio da Diretiva Europeia sobre Women on Board, e vem na senda de um projeto que já existia no Brasil,
em que na altura em que o anterior governo tomou posse, não nomeou nenhuma mulher para o Ministério da Energia, porque disse que não havia mulheres com capacidades suficientes. Então, um grupo da sociedade brasileira organizou-se, um grupo de mulheres, e criou uma lista de mulheres com competências e provas dadas em áreas profissionais e académicas na área da energia. Na altura era o Ministério das Minas e da Energia. E a Alice Cury, que é minha amiga e que é brasileira, já está em Portugal há alguns anos e trabalha na área de energia, fazia parte desta lista e achou que fazia falta em Portugal uma iniciativa deste género, sobretudo porque estas áreas de sustentabilidade estão a crescer muito, há muita procura de talento e, portanto, achámos que era um motor super válido para avançar as carreiras femininas, no fundo, mostrando às empresas e às instituições que estão aqui estas mulheres, elas têm estas capacidades, estas valências profissionais nestas áreas relacionadas com o ambiente, ou relacionadas com a governance, ou relacionadas mais com a área social. Portanto, achámos que era uma alavanca para combater a falta de diversidade, mas também o pay gap, não é, de que estamos sempre a falar, no fundo permitindo que as mulheres pudessem progredir naquelas carreiras na sua área de expertise, mostrando ao mundo que elas estão ali e que têm aquelas valências. Rita, como é que se processa a inclusão dos nomes das mulheres nesta lista? Pode contar-nos como é que é o processo? O processo é bastante simples. Nós temos a lista das mulheres que de facto têm ali a descrição de qual é que é o seu contexto profissional, quais é que são as suas capacidades, em que áreas é que se inserem, e depois temos um grupo de pessoas, que são os embaixadores da iniciativa, e os embaixadores da iniciativa são pessoas, são experts em áreas do E, ou do S, ou do G. Pronto. A inscrição na lista faz-se através do site, portanto a pessoa pode enviar, preencher o formulário onde detalha qual é que é a área em que está ativa profissionalmente, o contexto, pode comentar, indicar se é uma pessoa mais da área ambiental ou mais da área social, e depois nós fazemos uma validação dessa informação com base em informação pública disponível e, quando é necessário, com base nos próprios embaixadores, que acabam por conhecer o mercado e por saber, quer dizer, não é muito difícil eu confirmar quem é que é a pessoa responsável de sustentabilidade aqui nesta casa em que estamos, por exemplo, não é? Sim. Há informação pública disponível que permite comprovar, portanto é de facto essa a linha que nós seguimos. E qual é o endereço do site? O endereço do site é winesgpt.com. Muito bem. Portanto, é winesgpt.com. Muito bem. Da lista, naturalmente, só constam mulheres, é esse o objetivo. Mas este movimento conta com o apoio de diversos homens, nomeadamente como embaixadores, como referiu. Qual o papel que os homens podem e devem desempenhar neste processo? Os homens são fundamentais. Eu acho que sem os homens esta transição não se faz. Tem que ser uma batalha que não se vence sem, voltando outra vez à primeira pergunta, 100% da massa que nós temos disponível. Nós não podemos ignorar que metade do mundo, e eu acho que isto não tem que ser um confronto, no sentido de, no outro dia, muito engraçado, na primeira masterclass do movimento que nós fizemos, o Nilton dizia que alguém tinha feito um comentário de que também não concordava com o feminismo mais do que concordava com o machismo. E ele disse, não, mas quer dizer, o machismo e o feminismo são coisas muito diferentes, porque o machismo é eu quero predominar, eu quero mandar, e eu acho que o homem é que deve ter a última palavra. E o feminismo é eu quero metade, eu quero igual. Por isso o mindset é muito distinto e como há bias muito inconscientes à volta deste tema, porque nós todos temos irmãos, pais, filhos e vemos que há montes de coisas que não são minimamente por maldade e que não têm nada a ver ou com machismo ou por achar que existe algum tipo de superioridade. São coisas enraizadas há muitos anos, portanto eu acho que é essencial fazer este caminho com os homens para também conseguir destruir estes bias inconscientes, estas coisas que estão já plantadas na nossa maneira de pensar e que são um entrave entre nós e uma maior igualdade e uma maior diversidade. E a estratégia de tentar mudar setor a setor é intencional? Que resultados é que podemos ter quando nos concentramos numa determinada área enfim, e esforçamos para que essa área dê resultados? Claramente aqui nesta questão, sobretudo na área da energia, como falou, há uma disparidade enorme nos cargos de liderança. Setor a setor é a melhor aposta? Eu não sei se iria setor a setor, embora eu acho que
há setores em que, por exemplo, eu acho que nós devíamos combater a diversidade de outra maneira. Por exemplo, não me parece assim super saudável que os nossos filhos sejam todos educados por professoras que são mulheres. Eu acho que isso também se traduz numa falta de diversidade necessariamente para eles no dia-a-dia. Portanto, há setores em que é o contrário. Eu acho que nós temos que perceber quais é que são as barreiras que nós enfrentamos e porque é que, tipicamente, as mulheres acabam a ocupar determinado tipo de funções. Nós vemos que mesmo nas empresas, elas muito mais rapidamente têm posições em áreas de suporte, como o marketing, como o legal, muito menos vezes são CEOs, muito menos vezes estão em áreas de negócio, áreas decisionais estratégicas das entidades. Portanto, eu acho que o setor empresarial é um foco, não sei se focado, enfim, na energia há uma liderança predominantemente masculina, mas isso também é verdade na banca, isso também é verdade, provavelmente em empresas industriais, ou no retalho, ou nas farmacêuticas, não sei, não estou a falar completamente de cor. Portanto, eu não iria setor a setor necessariamente, mas iria, talvez mais latamente, acho que é importante as empresas maiores, portanto, talvez, enfim, empresas mais multinacionais, aquelas large companies europeias, também são aquelas que vão ter que começar, em primeiro lugar, a reportar ao abrigo dos estándares europeus e da nova diretiva da informação, do reporte de informação sobre sustentabilidade. Acho que essas empresas vão ter que se mexer primeiro, vão ter que fazer diagnósticos e criar estratégias primeiro para colmatar, seja o pay gap, seja a falta de mulheres na liderança, seja a falta de promoção de mulheres ao longo da cadeia, e que esse exemplo tem que funcionar depois para toda a cadeia de valor delas, porque é óbvio que nem sempre é fácil assegurar, por exemplo, em estruturas mais pequenas que existe essa diversidade, ou pode até não haver pessoas disponíveis, enfim, depois há vários matizes que é preciso compreender. Portanto, não sei se iria setor a setor, talvez mais tipologia de empresa a tipologia de empresa, ou tentando dividir o tecido económico em tipologias de formas de organização que enfrentassem problemas idênticos. A Rita também é cofundadora e presidente da iniciativa Direito Mental, que tem como objetivo apoiar a saúde mental da comunidade jurídica. Também há aqui uma importante componente de inclusão social. Pode falar-nos um bocadinho deste projeto? É um projeto engraçado que, mais uma vez, de forma pouco original, copiou uma associação que já existia no Reino Unido e nasce da consciência de um grupo de amigos, pessoas que se conheciam e que sempre tinham sido juristas, advogados em instituições até de alguma dimensão, que era uma profissão que estava sujeita a pressões muito peculiares. Pronto. De facto, um advogado é sempre uma pessoa que é olhada como uma pessoa que tem as respostas para tudo, uma pessoa que aguenta um nível de pressão significativo, que tem uma capacidade de trabalho grande, que tem até uma resiliência acrescida. E o lado lunar desta equação era menos focado, mas sem prejuízo disso, das pessoas que trabalham no meio e que têm colegas e amigos e já trabalharam em equipas diferentes, sabem que ele aparece. Pronto, que não é... Ou seja, não quer dizer que seja específico desta profissão, e eu digo isto muitas vezes, porque acho que, enfim, os médicos, os enfermeiros, há de facto profissões de grande e elevado stress. Mas esta também acabava por ser, e tinha um problema de facto, pela imagem que se tem do advogado, ser um tabu muito grande falar sobre isto, e portanto tinha um estigma associado que nós achávamos que era saudável quebrar. E é assim que nasce esta associação, a Direito Mental, que tem estado a trabalhar com a comunidade jurídica e que agora até está a promover um estudo que está disponível na página da Direito Mental para que os advogados possam participar, em conjunto com a ProChild CoLab, que é um laboratório colaborativo que funciona em conjunto com a Universidade do Minho. O objetivo é fazer uma radiografia do estado da saúde mental desta comunidade jurídica. Eu acho que a recepção que nós temos tido à iniciativa só demonstra, enfim, é uma validação da boa hora em que ela também chegou, porque de facto eu acho que é com grande quase alívio que as pessoas sentem que o tema está a ser desconstruído e que está a ser aberto e que algum do estigma à volta dele está a desaparecer. Acho que temos tido também testemunhos públicos de pessoas, enfim, muito relevantes no panorama económico e, enfim, do mundo empresarial português. E acho que nunca é demais reforçar que de facto isso ajuda imensíssimo, porque depois de facto as pessoas que às vezes sofrem em silêncio com estes temas, ou que acham que têm um problema, ou que são os únicos, ou que têm vergonha, ou que aquilo só acontece aos fracos,
de facto é muito poderoso esta visão e são doenças que demoram muito tempo, quando de facto a saúde mental, que é o tema da associação, e não a doença mental, não é o tema da associação a doença mental, mas claro que a falta de saúde mental pode degenerar nesse tipo de patologias. E aquilo que nós vemos é que são patologias que demoram imensíssimo tempo a curar, que às vezes nunca passam, que as pessoas têm que viver a vida toda com aquilo, que são muito penalizadoras e que é mesmo uma questão de fazer as contas, porque as perdas que se estima e que se calcula que as empresas tenham todos os anos, fruto de ausências, de menores produtividades, de desmotivações de mão de obra, de pessoas, de colaboradores, é também muito significativo. Portanto, é uma área em que eu acho que o investimento compensa muito. Rita, dentro da temática da diversidade e inclusão, qual é que é a questão que mais a preocupa em Portugal e como gostaria de a resolver? Eu agora vou deixar de lado o tema da diversidade, porque acho que já falámos bastante sobre ele e há de facto aí muitas temáticas que eu gostaria de ver abordadas e muitos problemas, enfim, objeto de maior atenção, mas acho que isso está em curso. É uma coisa que eu vejo acontecer, seja com diretivas europeias, com os reportes sobre sustentabilidade, portanto, eu acho que está em processo de melhoria, já encontrou o seu caminho. Não que eu adore as cotas, nem nada disso, acho que é um mal necessário, mas, enfim, acho que vamos chegar lá. Pelo menos na nossa parte do mundo. Pelo menos na nossa parte do mundo, sim. Em termos de diversidade e de inclusão, eu diria que existe uma falha, a impressão que eu tenho é que existe uma falha grande de apoios públicos e de políticas públicas para endereçar estes temas da saúde mental. Tenho a sensação que há falta de psicólogos, por exemplo, acho que se demora muito tempo a diagnosticar, que as pessoas não têm um acesso fácil a este tipo de profissionais ou a estratégias que lhes permitam conviver com este tipo de problemas. E eu acho que isso é dramático no sentido em que pode retardar, de facto, o acesso que as pessoas têm a estes recursos. Não vejo que haja um plano nacional, como houve, por exemplo, com os cheques de dentista. A saúde mental não é muito diferente da saúde física, não é menos incapacitante, até pode ser muito mais, não é? E, portanto, eu acho que a diversidade e a inclusão precisavam de uma estratégia. São temas que, se calhar, têm caído sempre muito nos ombros da sociedade civil e na responsabilidade social e corporativa das empresas, e aquilo que eu desejo é que elas se comecem a tornar também numa política pública pensada, que seja comum a todos, que exista também um level playing field para as empresas, por exemplo, fazerem inclusão de pessoas com algum desafio ou terem políticas de saúde mental dos seus trabalhadores, que isto possa nascer da vontade e da responsabilidade social das empresas, mas que também tenha um reflexo ou algum tipo, pelo menos, de mínimos na política pública, não é? Para também potenciar que estes temas sejam mais apoiados, implementados. Nós vemos empresas muito grandes que já têm, de facto, inclusão de trabalhadores com desafios e com enfim, práticas de inclusão implementadas, mas ainda não é uma coisa generalizada e eu acho que isso é um caminho a percorrer que eu gostava muito de ver acontecer. Muito bem, Rita, muito obrigado por ter estado connosco, foi um prazer. Obrigadíssima.